só na minha vida, porque eu costumo tirar muito exemplo do que eu mesmo vivo para poder trazer para a igreja. E quando nós tiramos exemplos de nós mesmos para trazer para a igreja, nós nos conhecemos mais e conseguimos ver o quanto nós somos falhos perante o Senhor. É bem, né, de forma assim, como é que eu vou colocar, que as pessoas que estão aqui no púlpito, a visão de quem olha, né, sempre olha ali um homem de Deus, um homem fiel, um homem estudioso, um homem que faz e acontece, ou uma mulher que faz e acontece, mas nós estamos sujeitos às mesmas tentações de todas as pessoas. E eu estava me analisando e analisando ao povo em redor, como nós vivemos, como nós agimos, como o povo age, como o povo anda, para tentar trazer proveito disso dentro da palavra do Senhor para nossas vidas, para que Deus venha nos fortalecer através de exemplos, porque a palavra mesmo vai nos falar, né, que são através dos testemunhos, né, que a igreja é edificada. E para que haja testemunho, alguém tem que passar por algum tipo de acontecimento. E quando nós vencemos, né, como diz aqui, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Para que isso aconteça, automaticamente o diabo ele está tentando já contra a tua vida. Ele está levantando muralhas, está levantando gigantes, está levantando contenda, está levantando palavras, está jogando setas inflamáveis. Ele está tentando de todo modo te derrubar, porque ele sabe que através da tua vida, almas podem se converter. Aleluia, o Evangelho. A palavra do Senhor, aleluia, eita glória, arrepiei aqui. A palavra vai nos mostrar, aleluia, que se você for fazer a obra do Senhor, você pode ser ganhador de almas para o reino do Senhor. Basta simplesmente você se colocar de pé, levar aquilo que tem aprendido para a rua e a falar para aquelas pessoas ali que precisam. Olha, Jesus cura, salva, liberta, se converta nos teus maus caminhos, o Senhor pode te salvar, aleluia. E assim o diabo sabe que qualquer um de nós aqui pode ser uma arma preparada contra o inferno a favor do nosso Deus. E aí o que ele faz? O diabo ele é astuto. Ele vai te tentar até, aleluia, o limite. E assim a palavra vai dizer para você, enfrentar ele está te acusando, você fala, meu Deus é maior, você já está na mão do meu Deus, que ele te repreenda. E assim você vai contra o diabo. Você não vai dizer, o diabo, eu estou indo com você contra a minha mão, não. Eu estou indo com a palavra do Senhor. Eu estou indo aqui com a palavra viva. Eu estou indo, mas o Senhor está na minha frente. Eu estou fazendo a vontade de Deus e sai da frente, Satanás. Porque, aleluia, quem domina aqui é o Senhor. Quem manda aqui é o Senhor. Aleluia. Então a palavra do Senhor, aleluia, ela tem me mostrado sobre essas coisas. E eu tenho analisado o quanto de homens e mulheres que são tentados por Satanás e muitas das vezes fraquejam. Não vai para a luta com Deus. Não leva o Senhor contigo para as batalhas. E muita gente tem sido derrotado porque tem ido no seu próprio nome, tem ido na sua própria força, tem ido na sua própria vontade. E aleluia, meu Deus, muito obrigado porque o Senhor é na nossa vida. Porque, aleluia, se não fosse Deus conosco, nós não conseguiríamos acordar pela manhã, nós não conseguiríamos levantar, nós não conseguiríamos nem expulsar nenhum tipo de palavras. Mas o Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado força, Deus tem colocado, aleluia, o homem e a mulher de Deus em lugares firmes. Deus tem te levantado, Deus tem te esforçado, aleluia. Mas muitas das vezes, com a força que Deus tem te dado, você não tem conseguido uma intimidade com Deus da forma que você acredita que deveria ter. E Deus mexeu comigo sobre este versículo. Chegue perto de Deus e Ele chegará perto de você. E eu fiquei falando com o Senhor, Deus, por que muitos não conseguem sentir Tua presença?
Por que muitos não conseguem se achegar perto de você, perto do Senhor? Por que é tão difícil? Muitas das vezes a pessoa entra na casa do Senhor, que onde deveria ser o lugar onde mais sentiria a presença do Senhor, muitas das vezes entra do mesmo jeito e sai do mesmo jeito. E muitas das vezes vou dizer que tem gente que sai até pior do que entrou na casa do Senhor. É possível isso? É possível isso. Porque tem pessoas que vêm para a casa do Senhor, às vezes não dá atenção devida à palavra do Senhor, está ali disperso de mente, o Senhor não vai falar com ela. E aí, tem outras pessoas que eu estou vendo anjo, eu estou vendo a maravilha do Senhor, eu estou vendo as bênçãos, eu estou vendo as curas, e a pessoa está lá assim, poxa, eu não estou vendo nada, onde que está? Eu quero ver também. Tem nos faltado intimidade, tem nos faltado busca, tem nos faltado esforço, tem nos faltado muita coisa, igreja. Essa semana eu mesmo, como eu falei, eu tenho me avaliado muito, ainda que eu não consiga colocar 100% em prática aquilo que Deus tem me mostrado, eu tenho me avaliado. Parece uma coisa assim que você não consegue. Eu, por exemplo, sempre tive uma dificuldadezinha, sair no trânsito para dirigir e sempre tem alguém na frente fazendo algum tipo de coisa errada na frente, ou está no meio da rua te trancando, ou entra na tua frente de qualquer jeito, fechando o seu carro, podendo haver um acidente. E eu ficava lá assim, pô, esse cara, né, a gente fala assim, não é, a crente não xinga, crente fala, é o filho do diabo, é o filho do Satanás, é um desviado, é um incircunciso, né? E eu fico assim, como é que uma pessoa pode estar assim, no meio da rua, podendo ocasionar um acidente, uma morte? Esse ignorante, né? Não é assim que muitas das vezes acontece para nós que dirigem, alguns já têm controle, outros é difícil. Mas eu falo, hoje eu lutei contra isso. Hoje eu fui para Itaboraí e voltei. E ali eu estava ali, aí pessoas entram na tua frente de qualquer jeito, glória, Deus é bom. E toda hora colocando minha mente em prática, me avaliando e colocando. Daqui a pouco veio o cara lá, me fechou e meu Deus do céu, vai com Deus, meu filho, em nome de Jesus. E tentando, igreja. Deus tem falado ao meu coração, como eu disse aqui, o presbítero. Eu quero que Deus coloque em palavras o sentimento que eu tive, de que nós estamos errando constantemente e não estamos percebendo. Ainda que você não fale um palavrão, mas o teu sentimento de revolta contra o próximo, até porque ele mesmo está errado, isso não é para nós termos. Isso nos afasta de Deus. Isso nos faz estar mais longe de Deus, ou até mesmo esfriar na presença de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer, por exemplo, aqui mesmo, olha, no verso 11, meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Isso ficou me incomodando. Por quê? Nós, como somos crentes, nós não falamos mal exatamente dos outros. A gente até vai falar assim, poxa, você não tem consciência, você é ignorante, mas isso também não é digno de um homem, de uma mulher dizer. É isso que Deus está me alcançando no meu coração, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Jesus era o homem mais inteligente da terra, amém ou não amém? Ainda que ele sabia de tudo e que ele poderia repreender alguns, ele preferia se calar. Mesmo sabendo que alguns ali estavam totalmente errados. Mas ele ia lá e mostrava a bondade, mostrava o amor. E é isso que está faltando na humanidade nos dias de hoje. É a pessoa se compadecer pelo próximo. É a pessoa amar mais o próximo. Você quer ver, como eu ouvi ontem uma palavra que me chamou muita atenção? A palavra de Deus vai dizer, tenha tudo o que te pede. Aí você conhece aquele rapaz lá que só
vive pedindo, você corta caminho dele. Se olharmos a palavra nessa luz, nós já estamos errados. Porque nós temos que ajudar o nosso próximo. E muitas outras coisas que vêm se encaixando dentro da palavra de Deus, que nós deixamos a desejar a favor da vontade de Deus. Quantos de nós cortamos caminhos de certos lugares para não passar perto de um lugar onde tem alguém que muitas das vezes é desagradável? Isso sempre vai existir, igreja. Pessoas desagradáveis, pessoas com falta de entendimento, pessoas com uma índole má. Mas o que a palavra de Deus vai nos dizer com relação a isso? Orai pelos que vos perseguem, orai pelos que vos maltratam, abençoai. E nós muitas das vezes estamos olhando com um olhar até de julgamento, e a palavra de Deus vai dizer: não julgueis para não ser julgado, porque com a mesma medida nós também seremos julgados. Eu posso não ser julgado por fazer um tipo de coisa errada, mas alguém pode estar me julgando por fazer outro tipo de coisa que ele considera errado. Talvez a forma que Deus me dá para a pregação, muitos podem falar, como já ouvi falar: pô, irmão, você não prega bênção, você só prega marreta, que fala para mim, não lembro o que falaram para mim na época, você só prega cajadada, você só prega isso, só prega aquilo. Eu falei: irmão, eu tenho que falar aquilo que Deus está falando comigo, talvez seja até para mim a palavra, mas eu entendi melhor essa colocação. A repreensão do Senhor é só para aqueles a quem Ele ama. Então, se a colocação é cajadada ou marretada, não sei, isso é porque Deus te ama e Ele está permitindo eu trazer esta palavra aqui, porque Ele te ama tanto, 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 que Ele está falando, permitindo alguém falar, para que você comece a vigiar naquilo e você não venha a fazer. A palavra vai dizer: Deus corrige e repreende a todo que ama. Então isso é uma palavra de bênção, sim. É uma palavra de salvação, é uma palavra de adoração. Porque quando você faz o certo perante o Senhor, sobe como cheiro suave para Deus. Se você faz algum tipo de sacrifício ao Senhor, ainda que seja um jejum, ainda que seja momentos de oração no seu quarto, ou uma subida ao monte para orar, ou coisas do tipo que você faz voltada para Deus, aleluia, você está fazendo, tudo isso é uma forma de adorar ao Senhor. Mas ainda assim vem a palavra: temos a correção, temos que orar ao Senhor, temos que ler a sua palavra, temos que orar uns pelos outros, temos que fazer determinado sacrifício, sim. A palavra vai dizer, vai aprender o que quer dizer. Misericórdia quer e não sacrifício, não é? Mas a palavra de Deus também vai dizer que para expulsar certa caixa de demônio, é só mediante a jejum e oração. É ou não é um sacrifício? Você deixar de comer uma comida que você gosta, deixar de beber uma água de repente, deixar de almoçar ou deixar de jantar, uma coisa que de repente lá, né, tem uma coisa boa lá pronta lá, está cheirosa, e você no mistério não está se sacrificando. Então, aleluia, a palavra de Deus ela vai nos ensinar de várias maneiras como agir. Se você quer, como diz a palavra, se você deseja o episcopado, né? Se você deseja galgar com Deus, chegar a um nível elevado, você tem sim que mudar a sua forma de agir, sua forma de falar, sua forma de entender. Você tem que mudar a forma até de se comunicar com as palavras com outras pessoas. Se Deus mandou falar, você fala, amém, em nome de Jesus. Se doeu, é porque Deus queria tocar na ferida. Mas a palavra de Deus vai dizer que você tem que ser manso e suave em tudo que você faz e fala. Então há uma necessidade de mudança no homem de Deus, de forma que ele venha se achegar a Deus e ser aceito por Deus da forma que Deus quer.
mais sensitivo do que o outro? Será que é mais busca? Ou será que é a nossa forma de agir que está atrapalhando essa intimidade nossa com Deus? Eu fiz uma brincadeira aqui com uma jovem, não vou falar quem foi, mas ela sabe quem é só uma colocação. Que eu comentei alguma coisa assim, eu falei assim, você leu a Bíblia hoje? Não. Ontem? Não. Antes de ontem? Não. Deu para entender? É só uma colocação. Veja bem, a mesma pergunta eu faço aqui para a igreja. Não estou apontando ninguém, mas será que lemos a Bíblia ontem? Hoje, até o horário do culto, nós lemos a Bíblia? Muitos vão dizer que sim. Agora, muitos estão falando assim, esqueci. É bênção. É bênção. Mas você sabe por causa de quê? Porque Deus te incomoda e você teve força, porque Deus te deu força para você pegar essa palavra e ler. Porque tem muitas pessoas que Deus sempre lembra, está na hora de orar. Depois eu oro, esquece qual hora. Opa, tem uma palavrinha de Deus abençoada. Às vezes Deus te faz lembrar de um versículo. Mas não é para você lembrar simplesmente o versículo e ficar com ele na cabeça, não. Deus está te fazendo você lembrar de um versículo para você ir para a palavra, porque os demais versículos daquele versículo ali vai falar contigo. E o que eu tenho visto, ouvido, é coisas assim que está na nossa cara, na nossa frente. Homens e mulheres que se dizem de Deus, falando mal dos outros, não tratando devidamente como se deve tratar o seu próximo. É palavras muitas das vezes que machucam, que não é do agrado de Deus. E é onde Deus tem incomodado para poder falar assim, é tempo de mudança, é tempo de fazer como diz lá em 1 Coríntios, né? Que diz, examina o homem a si mesmo. É primeiro ou segundo? Lá na 1 Coríntios 11, ali em diante, né? Não lembro qual o versículo. Que vai dizer, examina-se o homem. Homem não é ser humano, homem do sexo masculino, não. É humanidade. Examina o homem a si mesmo, depois vai lá e faz acontecer. Porque muitas das vezes nós estamos olhando, como diz a palavra do Senhor, o cisco no olho do irmão, mas não estamos enxergando a trave que está no nosso. O problema é que as pessoas estão simplesmente acusando aquilo que está vendo na vida do outro, mas ele não sabe que tem alguém olhando na tua vida alguma coisa também. É muito fácil nós julgarmos o erro do outro para que ninguém venha enxergar o meu. E assim o ser humano tem vivido. E é uma forma que totalmente errada. E Deus tem me incomodado a tentar trazer isso à tona de alguma forma, para que venha trazer um despertamento. São muitas cobranças que se cobra a determinados tipos de pessoa que elas mesmo não vivem. É por isso que eu tento, é fácil, não é? Eu tento trazer aqui tudo que eu vivo. Ainda que eu não consiga, mas eu tento com o meu esforço. Eu ouvi uma conjecturação, não é essa palavra, uma comparação ontem que me chamou muita atenção. Que a comparação ela foi feita conforme uma criança. Por exemplo, foi até dada assim, uma comparação de uma criança, né, quando é pequena, ela está ali com as suas panelinhas de comida, coisas do tipo, ela está tentando fazer algo ali perfeito, ainda que ela esteja errando, mas ela está fazendo, está tentando, ou na questão de falar, está aprendendo a falar, fala várias palavras erradas, mas ela está tentando na inocência, ainda que está errando, mas a colocação é essa, é que ainda que você não consiga agradar a Deus, a palavra que Deus botou no meu coração é que você tem que continuar tentando, ainda que você não consiga por determinados motivos, mas você não pode parar. Você não pode parar de querer aprender e fazer o certo e o melhor. Você não pode, errei, parei, não vou tentar mais não. Não é assim. Deus não tem prazer na alma que retrocede. Ele quer que você com perseverança, mesmo que
está preocupado é que todos cheguem lá. Ainda que você esteja na caminhada, ainda que esteja difícil, todos aqueles que chegarem lá vão ter o mesmo, vai receber a mesma bênção de ter alcançado. A verdade é que nós somos corredores, atletas do Senhor. Nós estamos todos correndo para um único alvo. Há alguns que tropeçam e caem para fora do caminho, mas o caminho está sempre chamando de volta. Velho, estou de graça. E o problema é que nós temos um coração, muitas das vezes, não convertido, vamos botar assim, um coração de pedra, que nós estamos tão assim, calcificados em determinadas coisas do mundo, que nós não chegamos a receber esse amor, porque nós estamos de coração duro. O amor de Deus, que é tão tremendo, querendo te trazer sempre para o caminho, para chegar no alvo, e nós de coração duro não queremos receber. Você já viu aquela pessoa que, vamos dar um exemplo bem simples assim, caiu no chão, aí chega alguém para dar a mão, dependendo da pessoa que der, ele não quer ajuda não, ele sai e levanta sozinho. Já viu? Isso é uma forma que o homem demonstra de não querer ajuda, mas não é muitas das vezes porque ele não está precisando, é porque o coração está tão calcificado e duro, que não consegue absorver esses tipos de coisa. É como eu disse aqui, eu estou com tanta coisa no meu coração, estou tentando colocar em palavras o que Deus tem falado comigo essa semana. Mas eu sei que Deus, aleluia, através do Espírito Santo de Deus, Ele vai penetrar nos seus corações agora e vai te ajudar a entender aquilo que está no meu coração. Nós temos que viver através dessa transformação santa de Deus. Nós temos que amar sem medida ao nosso próximo. Ainda que nós não consigamos, ainda que tenhamos dificuldade, porque determinado irmão me bateu na face, a Bíblia vai dizer para você dar outra. Mas muitas das vezes a gente corre fora. A palavra do Senhor vai falar que o verdadeiro homem e mulher de Deus, assim no todo, tem que viver uma vida completamente diferente. E Deus tem falado no meu coração que a igreja não está vivendo como se deve. Aí eu perguntei para Deus, olha que interessante. Eu falei assim, Deus, se a igreja não está vivendo exatamente como se deve, por que uns são mais usados do que o outro? Olha a resposta. Vocês querem ouvir? A palavra é de Deus, Ele usa quem quer, na hora que quer, da forma que quer. E alguns que foi separado para ser canal de bênção. Alguns que têm uma vida totalmente errada e Deus ainda usa, mas quem disse que aquele vaso vai para o céu? Não vai. Se ele, ainda que ele pregue a palavra, ainda que ele salve almas através da palavra que Deus dá a ele para usar, se ele não se converter, ele não vai ser salvo. Deus usou uma jumenta. Deus, Ele usa quem quer, na hora que quer. Agora, se não se converter, se não aceitar que quem está usando é Deus, Deus tem falado comigo sobre doutrinas. Temos muitas igrejas e muitas doutrinas. E eu estava pesquisando, orando, falando com Deus. Deus me fez lembrar de uma passagem que fala que tem uns que coloca fardos tão pesados nas costas do povo que eles mesmos não entram e não permitem outros entrar para a salvação. Doutrinas de homens que têm afastado o povo da igreja. Doutrinas de homens que têm destruído famílias. Até chegar ao ponto de acontecer como já aconteceu em muitas igrejas, de Deus falar basta e arrancar ali o anjo daquela igreja ali, e muitas das vezes se dispersar. Mas Deus fala, em determinado momento,
O pastor verdadeiro das ovelhas vai vir e vai juntar todas aquelas ovelhas que estão perdidas. Então, aleluia, nós temos que nos fundamentar dentro da palavra de Deus. Nós temos que ler e meditar nela de dia e de noite para não sermos confundidos. Quando alguém chegar com determinada palavra aí fora, tentando convencer você daquilo que ele acha que é verdade. Quantas das pessoas que nem na igreja vai direito, mas está pregando a palavra aí, e tem gente comendo esse alimento, sem saber se esse alimento está bom ou está estragado. Acha difícil? Vamos lá, ó. Jesus no deserto. O diabo pregou o que para Jesus? Foi Bíblia. Ele pregou o que está escrito na Bíblia. Não está escrito, se joga daqui. A palavra não está escrita dizendo que Deus dará ordem aos seus anjos, não deixará você tropeçar com o teu pé em pedra. Você não é o filho do homem. Se o filho do homem foi tentado por Satanás dentro da palavra, você acha que você não vai passar por isso? Agora, loucos somos nós, se não atentarmos nesta palavra aqui, ó. Meditar nela o máximo possível, para quando chegar alguém, quantas das vezes eu evangelizando na rua, e chega determinada pessoa falando sobre determinado assunto polêmico dentro da palavra de Deus, e que se eu não souber dar uma resposta para ele, eu fico com cara de tacho. Quantas das vezes? Não foi uma nem duas vezes não, igreja. Eu já tive pessoas que até chegou a ponto de levantar a voz comigo na verdade dele, achando que ele estava certo sobre vários assuntos. Só que quando nós atentamos minuciosamente na palavra de Deus, a palavra de Deus ainda vai falar assim, ó, que determinar, como é que diz assim, por exemplo, se você for levado, né, para ser preso ou coisa do tipo, aqui eu não lembro onde está escrito, mas eu vou tentar falar com as minhas palavras. Não atenteis pelo que vai falar, porque na hora o Espírito Santo falará por vós. Mas se você não conhece a palavra, o Espírito Santo vai te fazer lembrar do quê? O Espírito Santo não vai colocar palavras novas na tua boca, simplesmente. Ele vai te trazer à lembrança aquilo que você já conhece. E se você não conhece a palavra de Deus, como você vai resistir ao diabo? Ele vai prevalecer sobre aquele que não conhece. Está escrito aqui, ó. Portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o diabo, que ele fugirá de vós. Se você não conhecer a palavra, se você não obedecer a Deus, o diabo vai fugir de você ou vai andar do seu lado? É isso aí. Aí tem muitos que se acham, o diabo andando de mão dada com ele ali, ele pregando a palavra do Senhor erradamente, como o próprio diabo pregou lá para Jesus naquele deserto. E aí nós achamos que estamos abafando, fazendo a vontade de Deus. Está ele lá, ó, de passos largos para o inferno e não sabe por quê. Quando chegar lá naquele grande dia, mas Senhor, eu expulsei demônio no seu nome. Apartai-vos de mim que eu nem te conheço. Veja bem quão sério é isso, igreja. Temos que atentar para os nossos atos, para as nossas palavras. Essa semana Deus tem me incomodado muito sobre isso, até mesmo para mim mesmo, para que eu viesse adentro do que eu faço, do que eu vivo, para eu ter o que falar. Eu preciso, eu sou o primeiro. Eu luto todos os dias, até quando a gente pensa ou chega a falar alguma coisa, a mente depois fica assim, ó, até nos acusando. Aí você fala, Deus tem misericórdia, me ajuda nesse processo aí. Aí, hoje foi um dia que Deus talvez me permitiu trazer essa palavra hoje, porque hoje foi um dia que eu consegui ficar suave. Eu lá no trânsito, lá, aí passando o carro para lá e para cá, eu falei assim, vou correr não, vou devagarzinho.
Aí gente jogando na tua frente, cortando para lá e para cá, eu fui devagarzinho. Aí eu olhando assim a pista de carro livrezinha, eu podia jogar, vou ficar aqui mesmo. Isso, na vida do homem que dirige, é complicado. Nós temos que nos alinhar com relação a isso. Mas na vida das mulheres, com certeza, também tem coisas que favorecem esse tipo de pensamento e de ação. Com certeza. Então, aleluia. A palavra é para a humanidade. Para que nós venhamos a vigiar em nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida conjugal, na nossa vida com nossos filhos, até mesmo, quer ver? Você quer ver uma coisa que eu vou falar para algumas pessoas aqui, quem gosta de ver televisão lá em casa, nós só mexemos até em computador, televisão não liga lá em casa. Perdemos a afinidade com televisão lá em casa. Mas a gente vê um filmezinho no computador, vê umas notícias. Aí você já viu para quem, vamos lá, para quem vê novela. Olha, eu me lembrei de um acontecimento aqui. Existe uma novela que tinha uma mulher casada com um homem e um homossexual, né? Querendo o homem. E não tinha gente torcendo para o homem ficar com o homem. Mas, gente, presta atenção, ainda que seja uma encenação, um pensamento que vem do coração até a sua mente para gerar uma ação, você está colocando isso em palavras, você está gerando algo ali até demoníaco na tua vida. Você quer ver? Eu até comentei aqui com o pastor sobre uma colocação hoje, que a palavra lá ali em Mateus em diante vai dizer que aquele que irá-se contra seu irmão já é réu de julgamento. Veja bem, aí você viu o homem matar o outro homem, aí você fala, tem que morrer também, assassino. Gente, igreja, está errado. Quem tem que julgar ele é Deus. Você viu lá um homem batendo na cara do outro, tem que apanhar também, que não sei o que. Quem julga é Deus. Deus deu a força, né, o poder aos policiais e a justiça para tomar a direção disso. Nós não podemos julgar. Aí dentro dessa explicação, vem uma palavra mais pesada. Aquele que olhar para uma mulher com pensamento impuro no coração já adulterou com ela. Isso é tanto para homem quanto para mulher. Aí você vê que quando uma vez eu falei, por que eu lembrei disso? Eu não ia nem falar. Eu estava falando com um colega meu e eu falei, rapaz, você não está na igreja? Para de olhar, irmão. Ele mexia. Falei, está errado, filho. Não arranca pedaço, não sei o que lá. Aí eu falei para ele, rapaz, está escrito isso. Aquele que olhar com pensamento impuro no coração já adulterou com ele. Ele regalou os olhos, olhando para mim assim. Que negócio é esse aí, irmão? Tem gente que não sabe nem o que está fazendo, está vivendo num mundo de pecado. Ah, não. Eu acho que ele nem lê aquele pedaço ali. A palavra é de Deus, irmão. Vamos estar partindo para o final. Eu quero dizer o seguinte: a palavra de Deus vai dizer que Deus olhou do céu para a terra e não viu justo sequer. Mas pelo sangue de Jesus que tem nos lavado, tem nos purificado, tem nos dado a chance da salvação através da graça, do favor imerecido. E, aleluia, Deus, Ele vai te olhar sim. Ainda que você seja um pecador, ainda que muitos de nós aqui como diz o outro aí, a carapuça serviu. Mas eu quero dizer que Deus, Ele vai olhar para você de uma forma somente. Eu quero saber se Ele está tentando. Ele está pecando, Ele está errando, mas vem cá, Ele está tentando a salvação. Ele está tentando fazer o certo. Ele está tentando sair desse caminho de
de escuridão, ele está se esforçando a andar na luz. Ele tem se limpado pela palavra que tem ouvido, como diz a palavra. Vós estáis limpos pela palavra que tem ouvido. Certo? Vocês ouviram a palavra hoje. Se vocês receberem no seu coração e fazerem uso dela, vocês estão limpos. Mas se você não aceitar essa palavra, você continua em trevas. Então você estará limpo mediante a palavra que tem ouvido, se der ouvido e praticar. Então a palavra de Deus, aleluia, ainda que tem muitas das coisas aqui, que ela vai te mostrar completamente o teu erro, automaticamente Deus também vai falar para você, meu filho, se arrependa. Se arrependa, se converta dos seus maus caminhos. Está difícil, mas eu estou contigo. Aí, quando você se esforça a andar na luz, quem vai andar do seu lado é quem? É Jesus. O Espírito Santo vai fazer morada dentro do teu coração. E aí, quando você perceber que você está prestes a errar, o teu coração vai bater mais forte. Ó. O Espírito Santo vai começar a bater na porta do teu coração. Toma cuidado, não vai por aí não. E assim, aleluia, com dificuldade, com temor e tremor da presença de Deus, nós vamos caminhando nesse caminho que é Jesus. E se nós nos esforçarmos, sermos perseverantes até o fim, receberemos a coroa da vida. Porque assim Deus prometeu. E assim eu creio. E quem crê, diga amém. Em nome de Jesus. Agradeço minha oportunidade. Aleluia.